Fala galera, hoje eu tô aqui, né, iniciando esse vídeo para contar uma história para vocês, que é a história dessa moto aqui, essa CG Titan 2003, 2004. Essa foi a, a nossa primeira moto, lá no ano de 2003, em dezembro de 2003, depois de muito planejamento, né, depois de muito pensar, de muito ver direitinho lá em casa, meu pai e eu decidimos então ir a Campina Grande, lá na antiga Gran Moto, e comprar essa moto aí. Cara, eu usei essa moto durante 7 anos, só para resumir no início, mas eu vou contar mais detalhes. Eu usei essa moto por 7 anos e quando foi no final de 2010, início de 2011, nós vendemos essa moto, né? Depois de 7 anos, fazendo passeios, indo para aula, né? Muitas vezes quando não tinha ônibus a gente ia para a universidade nela. Um uso diário, né? Ir ao centro, comprar alguma coisa na farmácia, ir no mercado, passear, né? Dar uma volta de final de semana, muito pela zona rural também. Na época nós conhecíamos muitas barragens por aqui, pela região do Brejo Paraibano, e essa moto fez a nossa felicidade. Era ela que nos levava e nos trazia nessas aventuras, né? Tem uma história engraçada, e não engraçada, né? Para quem ouve às vezes fica rindo da forma que a gente conta, mas essa moto foi comprada em dezembro de 2003 e no dia 11 de janeiro de 2004 eu sofri um acidente. Eu vim da Cachoeira da Manga, lá no município vizinho, Pilões, e infelizmente um bêbado atravessou o carro no meio do asfalto e a gente conseguiu desviar para não bater na lateral dele, né, de frente, com a moto de frente. E aí eu desviei pela traseira de um Chevette branco, aquele Chevette Tubarão, e infelizmente não deu para desviar, não livrar a perna, né? Então eu quebrei a perna, passei alguns meses sem andar e essa moto ficou guardada, né? Servindo apenas um dia ou outro da semana, os primos vinham dar uma esquentada nela ou ir no centro resolver alguma coisa, e assim a moto ficou um bom tempo parada, né? E aí depois que eu me recuperei, nós voltamos a fazer os passeios de novo, e essa moto fez a nossa alegria. A gente viajou muito nela aqui pela região do Brejo, alguns passeios, meu pai e eu. Minha mãe sempre ia para o sítio velho, o pessoal da família da gente, levava minhas irmãs na aula, resolvia algumas coisas, ia à missa, dava uma volta com a namorada, enfim. A moto era do uso diário, né? Uma moto que passamos 7 anos com ela. Pegamos ela 0 km e vendemos em final de 2010, início de 2011. Ela estava com 50 mil quilômetros rodados. O cara que veio comprar a moto, quando olhou, não acreditou no estado geral da moto, porque a moto estava muito, muito nova. Realmente parecia que a moto era do ano, né? O cara ficou incrédulo, ficou sem acreditar mesmo e disse: rapaz, essa moto não é nova não. Eu disse: ela tá nova, né? Mas é uma moto bem cuidada, já tem aí seus 7 anos de uso. Nem parecia. Pois bem, depois de vender essa moto, a gente vendeu justamente ela para poder comprar o nosso primeiro carro. E assim fizemos, vendemos a moto e compramos um carro em seguida. Depois eu acabei comprando uma outra moto, uma Twister 2008. E depois fui comprando, troquei numa Falcon, depois veio uma Bros, depois uma Twister nova, depois veio uma Falcon da nova, depois veio o Chopper, fez E250, voltei para uma Falcon novamente. Já era a terceira, né, porque eu tive uma injetada, uma carburada. Inclusive a carburada tem um vídeo aí no canal, eu restaurei ela todinha. Pois bem, dessa vez eu vou restaurar essa Titan. Depois de muito pesquisar, que eu nunca esqueci a placa, nunca esqueci também da história dela, né? Era uma moto que ela tinha uma história. Todo motociclista tem essas coisas, né? A maioria dos motociclistas tem essa coisa de resgatar a sua primeira moto, se for possível, né? E restaurar toda e ficar usando ela até morrer, né? E o plano é esse com essa moto aí. Bom, uma coisa interessante, vocês estão vendo aí pelo estado geral que a moto não está tão boa, porque de 2011 muita água rolou, né? De 2011 para cá foram 15 anos aí, praticamente 16 anos, essa moto rodando aí. E de 2020, eu acho 2020, nós estamos agora, esse vídeo aqui é 2026, né? Hoje é dia 18 de abril de 2026 e no final de semana passado eu fui buscar essa moto em São José do Mipibu, Rio Grande do Norte, estado aqui vizinho, depois de muito pesquisar para saber onde essa moto se encontrava, né? Bom, pesquisava pela placa e aí quando eu pesquisava não encontrava nem vestígio dela. Até que um dia eu resolvi pesquisar de outra forma. Eu lembrei que a placa dela poderia ter sido mudada, né, para o padrão Mercosul, e aí fiz a pesquisa já como se fosse o modelo novo, né, da placa. E aí eu descobri que a moto ela tinha ido a leilão. A Polícia Federal tinha prendido essa moto por algum problema, né? E aí essa moto tinha sido vendida em 2023, se eu não me engano. Bom, o bacana é que eu lembrava
do nome do cara que fez a transferência dessa moto, quando a gente vendeu. O nome dele era Alexandre, né? É Alexandre, é um cidadão lá da cidade de Pilõezinhos. E aí eu entrei em contato com ele, descobri o Facebook do cara, depois de um bom tempo ele me respondeu. E aí ele me disse que tinha feito uma troca nessa moto e que o cara não tinha transferido a moto para ele, né? E a moto estava andando aí, vamos dizer, de forma irregular. E o cara tome multa nela. E foi dessa forma que ele acabou bloqueando a moto. E a moto foi pega pela PRF. Ficou no pátio um tempo. E aí um outro cidadão, se eu não me engano, lá de Jacaraú, região ali próxima a Mamanguape, acabou adquirindo ela lá nesse leilão, né? Ele me contou isso porque eu também entrei em contato, fui pesquisar o nome do cara e tentei de todas as formas pesquisar o nome do proprietário, né? E não encontrei, porque o sistema não permitia mais isso. Antigamente sim, hoje não permitia. Então eu acabei me dirigindo até o Detran, contei a história para o funcionário lá do Detran, que a moto tinha sido minha primeira moto, eu tinha interesse em comprar e queria saber em que cidade ela estava, ou pelo menos a última vez que ela teria sido emplacada. E aí ele me deu algumas informações que era possível dar naquele momento, né? Que era interessante. E aí, bom, consegui o nome do rapaz que tinha comprado ela, o Vinícius, lá de Jacaraú, e aí ele me disse, ó, eu passei 8 meses com essa moto e acabei vendendo ela, vendeu para um primo. Esse primo era de João Pessoa, parece que colocou ela para trabalhar, enfim. E aí depois essa moto foi para o Rio Grande do Norte, para a cidade de Areis, se eu não me engano, Areis, Rio Grande do Norte. Pelo que eu entendi, eu acho que essa pessoa que comprou a esse primo de Vinícius, né, vendeu para o Josimar, que é esse senhor, um cidadão lá de São José do Mipibu. Pois bem, eu pedi a Vinícius que tentasse o contato do primo dele, para que ele me pudesse passar também o contato do cara que estava com a moto. Enfim, eles conseguiram lá os contatos e me passaram. Depois de muito tentar falar com o proprietário da moto, a pessoa que estava com ela, eu enfim consegui. Foram várias tentativas falando pelo WhatsApp, o cara não respondia, tá? Até que um dia à noite me deu aquela agonia, eram umas 7 horas, eu disse, rapaz, vou ligar pro cara lá, ver se ele atende. Liguei, a esposa atendeu, e aí eu falei um pouco sobre a moto, e perguntei se o cara vendia. Ele disse, eu vendo sim, eu tenho interesse de comprar outra moto, e se quiser, eu queria uma, placa do Rio Grande do Norte, porque essa daí é da Paraíba, eu não estou conseguindo transferir, enfim, ele explicou uma situação lá, eu disse, bom, se o senhor me vender, eu estou indo buscar essa moto. E aí, ficou em acordo isso aí, fui buscar a moto no último final de semana, lá em São José do Mipibu. E tá aí, a motinha voltou para a areia, voltou para minhas mãos de novo e dessa vez para ficar. Eu vou restaurar essa moto e vai passar a ser uma motinha aí de passeio, né, para ir para alguns eventos aqui próximos, talvez alguma coisa ou outra do dia a dia, porque eu tenho outra moto, mas é isso aí, vai ser uma motinha que vai ficar para estimação, porque essa tem história, né? Essa daqui, meu pior acidente foi nela, não cheguei nem a cair, mas quebrei a perna, né? Me recuperei, voltei a andar nela, me diverti bastante, ela tem muita história, ela tem, para mim, uma importância, não só porque foi minha primeira moto, mas porque foi a nossa primeira conquista, e foi nela que eu, vamos dizer assim, vivi minha fase de adolescência, início da fase adulta. Foi muito divertido ter essa motinha, e saudosista que sou, resolvi recuperar ela. Fazia algum tempo, né, mais de 2 anos que eu vinha pesquisando, eu acho que mais, viu, uns 4 anos, até que enfim eu encontrei. E aí, vamos lá, eu vou no próximo vídeo mostrar em detalhes aqui o estado geral dela, que realmente ela tá bem feinha, cara, tá bem mal cuidada, tá certo? Mas a notícia boa é que ela tá emplacada, até setembro, né, desse ano. E aí eu tô resolvendo a questão dos trâmites aí para a transferência dela para o meu nome. Tô falando com o Vinícius, ele tá agilizando lá, porque ele já tinha feito um documento de transferência para um cidadão, então ele vai ter que cancelar e fazer um novo, só que dessa vez endereçado a mim, né? E aí assim que eu fizer a transferência e tiver uma vaguinha lá na oficina do meu amigo Valtieres, que foi quem foi comigo para o Rio Grande do Norte buscar essa moto, ele conseguiu o carro, conseguiu o reboque, e aí nós fomos lá buscar essa máquina, né? Vamos restaurar, vamos deixar ela no padrão. Eu vou deixar aqui também depois a foto do tempo que eu a vendi, como ela estava bem novinha, como ela era. Bom, vou deixar em outro episódio aí um vídeo detalhado mostrando aí o estado geral dela. E talvez no terceiro ou quarto episódio, né, a gente vai mostrar aí como é que vai ser o processo de restauração e por fim o resultado final. Mas já deixo o convite para vocês ficarem de olho aí nos próximos materiais que serão publicados, que a gente tem muita coisa para falar sobre essa motinha. Na verdade, para mostrar, né, porque o processo vai ser longo, dar uma olhada no estado que ela está. Então, realmente vai precisar de muito serviço, muito trabalho para deixar essa moto no padrão original, no padrão que eu quero, para ela retornar, né? Retornar ao estado original que ela se encontrava quando eu a vendi. Então é isso, galera. Vou deixar vocês aí com imagens finais da
CG Titan 2003-2004 e dizer que no próximo episódio eu mostro para vocês o estado geral. Espero que em breve eu consiga restaurá-la. Valeu, forte abraço.